Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Empresa Escola, o programa que trata das questões de formação da região do Grande ABCD, principalmente São Bernardo, estendendo também para as demais cidades, Diadema, São Caetano, Santo André, Ribeirão Pires, Riacho Grande, etc., ou seja, toda a nossa macro-região. Mas recebemos sempre, né, ligações, participações aqui de pessoas do estado todo e muitas vezes até de fora do nosso estado, do Brasil todo. Hoje nós temos aqui as presenças da Renata Volpato. Renata Volpato, ela é assessora de marketing da CAMP, Instituto de Ensino. Boa tarde, Boa Renata. Tarde, tudo bem? Muito obrigado pela tua presença aqui no programa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? E temos também o Sidney Miranda, que é da Dynamos. Sidney Miranda, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, Sidney. Você trabalha com leitura dinâmica, correto? Isso, trabalha com leitura dinâmica, trabalha com oratória, a tua empresa é a Dynamos, tá? Exato. Quero fazer leitura dinâmica. O que eu ganho com isso, Sidney? Pois ganha muito. Nos dias de hoje, Galdino, onde a gente tem um volume tão grande de informações que a gente tem acesso, a leitura é um tremendo instrumento. A leitura dinâmica pode ajudar muito. Imagina que você tem um tempo limitado e hoje uma das maiores desculpas das pessoas é a falta de tempo. Se você tem um tempo limitado e precisa ler, precisa entrar em contato com um volume grande de informações, a leitura dinâmica ela vai trazer para você ferramentas que vão fazer com que você multiplique a sua velocidade de leitura, ganhando com isso bastante tempo para adquirir o conhecimento que você adquire, que você precisa. Ok, eu tenho uma noção, porque eu comprei um curso de leitura dinâmica para o meu filho, deu umas lidas ali, e eu leio muito, né, em uma média aí de 7, 8 artigos por semana, cada um com 20 páginas, mais os livros, etc. Quanto que eu consigo... Primeiro, uma página, em quanto tempo eu consigo ler uma página cheia? E o quanto eu consigo reter caso eu faça o curso de leitura dinâmica, Sidney? Boa pergunta, Clóvis. Imagina que você tem... cada livro tem um tamanho diferente. Se você for contabilizar pelo tipo de fonte que tem em cada página, você tem quantidades diferentes também de palavras por livro. Certo. Se a gente for contabilizar um livro padrão, o livro padrão é aquele que tem 15 por 21 centímetros de altura. Esse livro normalmente tem uma fonte que é de um tamanho adequado para todo tipo de pessoa ler e conseguir enxergar bem. Normalmente esse tipo de livro de texto padrão tem em torno de 300 palavras por página. Com leitura dinâmica, você deve ler uma página de 300 palavras em, no máximo, 1 minuto. 1 minuto. No máximo 1 minuto. Quer dizer, aí, então se eu tiver 200 páginas, eu tiver 1 minuto por página, eu vou gastar 200 minutos. Que na realidade um livro de 200 páginas, então eu leria em 2 horas e meia. Exatamente. 3 horas. No máximo, no máximo. Bom, Gostou do resultado? Nossa. Eu li 2 livros no final de semana agora, Tá. fui obrigado a ler, não esse agora que passou, há 2 semanas atrás, eu li até dando uma dica de leitura já, que seria no último bloco, mas eu li Milionários por Acaso, a história do Facebook, e eu li As Empresas 2.0. Eu gastei 1 dia e meio para ler um e 1 dia para ler o outro, e achei que eu li rápido. Ok, então, é um bom resultado. Hoje, se você comparar que você consegue ficar um bom tempo diante de um livro, isso é um bom resultado. Eu já encontrei gente que levou quase 10 anos para ler um livro do Dostoiévski, que tem lá 400 e tantas páginas. Imagina você ter uma memória dessa para ir guardando cada um dos eventos que ocorreram durante 10 anos. É muita paciência. Eu acho que hoje a gente nem tem mais essa disponibilidade para fazer esse tipo de coisa. Entendi. Bom, vamos lá. E a segunda coisa que você tem, então, essa questão da leitura dinâmica e a oratória. Como que funciona a oratória aí? Oratória é muito importante. E depois qual a relação entre eles? Mas vamos lá, oratória, que é oratória? Vamos lá. São 2 cursos diferentes, na verdade. Um curso é o de leitura dinâmica, com técnicas de memorização também, e o outro curso é o curso de oratória. Oratória é a arte de falar bem. Existe a oratória e existe a arte da retórica. Retórica é o uso inteligente das palavras com o objetivo de convencer. Quando você precisa convencer um grupo de pessoas, quando você precisa influenciar essas pessoas para as tuas ideias, trazê-las para os teus pensamentos, para as tuas ideias, ou até ajudá-las a realizarem o objetivo que elas mesmas tenham, você usa a retórica. No caso da oratória, significa mais falar bem, falar bonito, falar de forma agradável, agradar falando. Sabe uma coisa que a gente não ensina lá no curso? Isso que você falou seria a retórica. Falar bem, falar bonito é oratória. Oratória. Por exemplo, se eu declamar um poema aqui, né? Se eu fizer a declamação de um poema, uma coisa bonita, isso a gente considera uma oratória. Uma fala bonita, uma fala agradável.
Já, por exemplo, se você pegar um advogado, quando ele fala num tribunal, fazendo uma defesa, defendendo lá um réu... Tem que ter um poder de convencimento. Isso é o uso da retórica. Entendi. Isso é o uso da retórica. Necessariamente não precisa ser uma fala bonita, né? Normalmente não é. Claro. Normalmente não é. É uma fala bem articulada. É convincente. Convincente, exatamente. Ok. Bom, e aí, então, nesse segundo curso, um curso de oratória, você trata um pouco do falar bem e do convencimento também. Exatamente. Nós tratamos dos dois aspectos. Imagina que você, no dia a dia, você precisa trabalhar os aspectos de convencimento. O que a gente sabe das pessoas é que todo mundo sabe falar. Lá no curso, ninguém vai ensinar ninguém a falar. As pessoas já chegam no curso falando. Então, o que nós vamos mostrar para as pessoas é que elas têm já a capacidade de falar, mas que elas não conseguem, em alguns casos, falar com todas as técnicas da comunicação na sua própria comunicação. Então, nós vamos mostrar isso. Como que a gente mostra isso, Galdino? A gente filma esses alunos, esses oradores, em ação, fazendo várias apresentações, e depois passamos os vídeos para poder fazer as análises dessa comunicação. E aí você vê os pontos... Exatamente, vê os pontos positivos, vê alguns pontos negativos, reforça os pontos positivos e ainda constrói uma melhoria na imagem dessa pessoa. Bom, o curso de leitura dinâmica, em quanto tempo eu faço o curso de leitura dinâmica? A carga horária dos nossos dois cursos são a mesma, são de 21 horas. Se a pessoa fizer o curso de leitura dinâmica e memorização, ele vai levar 21 horas para concluir o curso. É um curso apostilado, viu, Galdino? 21 horas. 21 horas. Tá. Curso apostilado, completo, ele vai fazer 7 aulas de 3 horas de duração cada uma, né? Tá. Prática e teórica, onde ele vai treinar bastante as técnicas de leitura e de memória. E na última aula do curso ele vai ler um livro inteiro em até 60 minutos, Galdino. Esse é o desafio final do curso. Ah, tá. Então, quer dizer, levar para a prática aquilo que vocês estão... Tudo aquilo que treina durante o curso. Nós temos agora, nesse momento, uma pessoa preparada para atender todo mundo que tiver interesse em conhecer mais detalhes do curso, que é a Cibele, através do telefone 2836-2080. A Cibele vai dar todas essas informações. Tá bom. E quem é o público? Qual é o público que te procura? Qual é o perfil do teu aluno lá? São executivos? São professores? São radialistas? São apresentadores de programa de TV? São artistas? Qual é o público que te procura? São jovens? São velhos? Velhos não. São pessoas mais experientes? Meia idade? Mais mulher? Mais homem? Gostaria de... Ok, boa pergunta, Galdino. É uma pergunta que me dá a chance de mostrar como é que é o interesse desse mercado, né? O universo das pessoas que procuram esse tipo de curso é bastante grande, é bastante amplo. Você imagina que eu tenho desde pessoas da área religiosa, por exemplo, pastores evangélicos, eu tenho lá, por exemplo, dentistas, eu tenho pessoas da área de segurança pública, eu tenho lá advogados, eu tenho uma turma lá com 2 advogados na mesma turma. As turmas nossas são de número reduzido, em torno de 10 pessoas, mais ou menos. Então eu tenho lá jovens estudantes também, profissionais das mais diversas áreas que você possa imaginar, gente que precisa se apresentar para a sua própria diretoria, para o seu grupo, para a sua equipe, por exemplo, líderes de empresas que precisam ter um direcionamento da sua equipe. Então eu tenho as pessoas das mais diversas áreas de atuação profissional, viu, Galdino? Tá. Você falou, tem 2 advogados, qual o dia da semana que normalmente você forma essas turmas? Normalmente, segunda, quarta, terça e quinta, sábado, sexta? Normalmente nós fazemos uma aula por semana apenas. Nós temos inclusive turmas aos sábados, né? Certo. Sábado pela manhã até próximo da hora do almoço, até 1h da tarde a gente faz as aulas. E durante a semana, normalmente à noite, porque é o horário que é mais fácil para as pessoas. Elas saem do seu trabalho e vão para a aula e fazem até as 10h30 da noite, a gente está fazendo aula lá, das 7 às 10h30 da noite. Das 7 às 10h30. Uma vez por semana, 6 aulas, então dá aí mais ou menos 1 mês e meio. De curso. Fazendo esses encontros aí. Tá, no curso de leitura dinâmica, no final a pessoa sai lendo um livro. E no curso de oratória, no final... No final a pessoa consegue entender melhor todas as características da comunicação. Ela pode encarar com confiança e com naturalidade qualquer tipo de público, para qualquer tipo de situação. Inclusive lá, Galdino, nós ensinamos a pessoa como é que ele faz uma boa apresentação desde o início, desde a primeira apresentação dela, da abertura, do momento que ela aparece para o público, até o último momento que ela fica diante do público, até o seu encerramento, a finalização do seu discurso. Todos os detalhes da comunicação nós vamos trabalhar com relação à teoria e com relação à prática. Nós vamos ter um livro como material no curso e a apostila que é usada também durante o curso, durante as aulas. Ok, e assim, qual o feedback que você costuma ter desse aluno que ele... Porque assim, imagino, eu tive uma aluna, isso é uma situação real.
que eu pedi para... Era um grupo muito pequeno, tal, numa sala de dependência, né? Alunos que reprovaram num determinado semestre e tinham que fazer lá no outro, tinha lá 1 mês e meio de aula. Certo. Aí marcamos lá uma apresentação, cada um dos 10 aluninhos que estavam lá, cada um ia fazer a apresentação de um tema, fazia parte da nota. No dia a moça faltou. Mas nesse dia, coincidentemente, nós mudamos a data por N motivos. Chegou na outra hora, ela tomou um susto, porque ela falou, eu faltei porque eu não queria apresentar, eu tenho medo de ir lá na frente. Eu falei, olha, é tão rápido, são só 10 alunos tal, e isso valia 50% da nota para ela, e ela trouxe o trabalho. Falei, vai lá e apresenta. Ela começou a falar, ela travou, ela começou a chorar, travou, e quase desmaiou. Tivemos que parar, chamar o pessoal lá da enfermaria, tal, teve que tomar remédio e tudo. Isso foi uma coisa assim, triste. Eu fiquei pensando, falei, nossa, aí no final do curso, mas ela passou. Aí no final do curso eu conversei com ela, falei, olha, eu, na minha ignorância, eu sugeri que você fizesse um curso de teatro, não para você se tornar uma artista, mas com o intuito de soltar um pouquinho e tal, né? Então, creio, Sidney, aí queria usar a sua experiência, que você tem gente de diferentes níveis. Você tem aquele que já é desinibido e vai lá para se desinibir mais, e aquele que é tímido e quer ter um pouquinho de interação. O que o pessoal ganha desse caso? Por exemplo, eu tive um aluno lá, Galdino, que aconteceu o seguinte, ele chegou num dia, um sábado, no final da tarde, e falou, olha, você precisa me ajudar. Eu estou estudando pedagogia, eu preciso dar aulas para alunos, mas toda vez lá na faculdade que eu tenho que me apresentar para a minha turma, para o meu grupo, eu travo, eu sinto um frio na espinha, eu congelo, eu fico com as extremidades das mãos frias, eu sou frio, eu começo a tremer os joelhos e eu tenho muita dificuldade. Eu começo a gaguejar, e a voz não sai. A voz às vezes embarga, às vezes não sai. Então eu falei, vem na segunda-feira. Ele já ia entrar na segunda aula da turma. Mas eu fiz isso porque ele estava com uma dificuldade premente, ele precisava muito daqueles resultados. Eu falei, poxa, mas você não falou que a turma já começou? Eu falei, vem na segunda-feira que você está precisando disso rápido. Ele falou, tá bom, mas você pode dar jeito nisso? Eu falei, vem na segunda-feira. E aí insisti com ele, ele veio. E já na primeira aula, Galdino, na primeira aula, esse rapaz fez 2 apresentações. E quando ele sentou, depois da segunda apresentação, eu perguntei para ele, e aí, como é que foi essa emoção? O que você sentiu? Aí ele tomou um susto. Ele percebeu que o resultado daquilo, das dinâmicas que a gente tinha feito nessa segunda aula, já tinham resolvido o problema dele. Então tem alguns casos, Galdino, que são muito ele fáceis. nem voltou mais para a terceira aula. Ele teve alguns entraves lá, ele precisou faltar uma das aulas, mas ele está agora terminando o nosso curso. É um aluno recente lá. Está com grande sucesso, está de muito parabéns. A Renata queria comentar alguma coisa que você teve alguma experiência? É muito comum, né? Antes de eu ser, né, trabalhar de assessoria de marketing, eu fui professora lá no camp e eu trabalhava realmente com essa parte de comunicação. E quando você faz uma simples pergunta, quem tem medo de vir aqui na frente se apresentar? O 90% da sala ela levanta a mão. E os maiores sintomas são tremer, né? Frio na barriga, nervosismo e o branco, né? A hora que me dá um branco, eu não sei mais o que eu tenho que falar, eu estudei, estava preparado, e não sabe falar nem deles, né? Quem é você? E na sala aí de já aula acontece com uma frequência muito grande. Imagina que você tem uma sequência de pessoas que vão falar. Antes de chegar a sua vez, a pessoa do lado já faz com que você sinta um tremendo frio na barriga. Está passando mal. E é muito interessante pensar nessa questão do medo na oratória, porque tem uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita com 3.000 pessoas e a pergunta que foi feita para essas 3.000 pessoas foi a mesma. Qual é o maior medo que você tem na sua vida? E eles fizeram uma lista dos maiores medos. Você acredita que o maior medo das pessoas nessa pesquisa é o de falar em público? Com 48% dos resultados, fica na frente do medo até da morte, que ficou em 4º lugar, por incrível que pareça, viu, Galdino? Não, medo da morte. Exato, né? Você não vai ver depois ninguém mais, né? Então já foi, né? Então já foi. Legal, então esse curso de oratória, vamos dizer assim, para um apresentador aí de um programa de TV, por exemplo, tal, teria algum ganho fazer um curso como esse? Você não imagina, Galdino, como a gente encontra pessoas com bom conteúdo, com boa qualificação, com bom perfil profissional, que tem dificuldades para falar em público. Porque, veja, uma coisa é você ter conteúdo, outra coisa é saber como expor o seu conteúdo, falando, né, expondo em palavras. Muitas vezes a gente se depara com esse tipo de experiência, né? Você sabe alguma coisa, profundamente até, mas não sabe como explicar. Já aconteceu isso com você? Pois é, tem muita gente com esse tipo de dificuldade. O que nós vamos fazer no curso é exatamente isso. Mostrar para você que é muito fácil até você conseguir comunicar as suas ideias. Primeira regra geral da oratória é que você se apresente de forma natural, que você seja você mesmo. Não queira ser aquele que você não é, até porque as pessoas percebem quando você está tentando forçar a barra, sabe? Tentando se fazer aquilo que você não é.
Então, a primeira regra da oratória é a naturalidade. Se apresentar com naturalidade. Bom, o tempo aqui passa bastante rápido, vocês vão perceber isso, né? Chegamos ao final do segundo bloco. Depois eu acho que você tem que fazer uma parceria com a Camp aí. Seria uma boa ideia. Sabe o que eu estava pensando? A parceria, olha, eu vou costurar, vamos alinhar uma parceria aqui, né? da Dynamos com a Camp. Tem uma garotada muito legal lá. E estão precisando de ajuda, estão precisando aí de inserção. E olha aí o Sidney fazendo aí um link aí com os dois. Eu dei aulas, assim como a título de auxílio mesmo, né, para a rede pública de ensino, dei aulas para alunos e para professores. Eu tinha uma palestra, que era uma palestra para o primeiro emprego. Então eu ajudava os alunos a saberem como é que eles devem se comportar na primeira entrevista, como é que eles devem buscar o primeiro emprego no mercado de trabalho, como é que eles devem se comportar diante dos seus empregadores. Então eu fazia uma palestra de 1h30 falando com jovens na rede pública de ensino, e eram palestras gratuitas que eu fiz durante um ano seguido aqui no ABC, principalmente em São Bernardo. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário é sempre bem-vindo no campo. É muito interessante. É gostoso, né? É muito prazeroso. Vai ver a carinha deles de satisfação, porque é tanta insegurança que isso ajuda qualquer... Já me comprometo, o dia que você quiser, estou à disposição para ir lá bater um papo com os garotos. Com certeza. A gente é só agendar. Você agenda. Eu agenda então, e eu vou até lá. Mas vamos lá. Sidney, o que você estudou na vida? Como é que você chegou a construir tua empresa? Fala um pouquinho aí da tua carreira. Sabe que eu sou jovem há pouco tempo, né? Eu tenho só 46 anos, então deu para estudar um pouquinho. Eu não estudei tanto assim como deveria, mas eu estudei algumas coisas que me ajudam a fazer isso que eu faço hoje, e eu sou muito feliz por isso. Numa época em que eu estava buscando grandes respostas, as respostas mais interiores, eu estudei filosofia. Isso foi muito bom para mim. Eu fiz 4 anos de estudo de filosofia. Filosofia é a maneira clássica. Me ajudou bastante a entender grandes questões da vida. E eu uso bastante disso, inclusive, nos cursos que eu ministro atualmente. Por exemplo, na oratória, a gente tem a visão da oratória clássica, né, dos antigos oradores, porque a oratória ela vem da Grécia Antiga. Então é interessante para entender como é que se desenvolveu, como é que começou e se desenvolveu todo esse processo de oratória. Estudei também programação neurolinguística para ajudar também os alunos a como entender melhor também os processos de comunicação e como eu trabalhar melhor essa parte da pedagogia, como ensinar melhor os alunos a se desenvolverem de dentro para fora, que é a melhor maneira de fazer. A gente tem um princípio filosófico de educação que chama-se edução. Edução é você... Edução. Diz o seguinte, né? Que a gente pressupõe que todo ser humano já tem o conhecimento que ele precisa dentro dele. E a edução significa tirar de dentro este conhecimento. Então, no processo pedagógico, no processo de ensino, você vai ajudar o aluno a trazer para a sua consciência o conhecimento que já está lá dentro dele de uma maneira organizada e lógica para ele. Bom, o Fred, conheço o Sidney pessoalmente, ele é demais. É um cara que sabe o que fala, simples assim. Fred te mandando um abraço aqui. Legal, Fred. Obrigado pelo carinho, um grande abraço para você. Tá bom. Bom, ver quem vai responder primeiro, né? Eu sempre faço uma pergunta para os meus leitores, para os meus convidados aqui, pergunto o que você está lendo no momento, e uma pequena sinopse, né? Estou no começo do livro, estou no meio e tal, e uma dica de leitura. Quem vai responder primeiro? Renata, vamos lá, o que você está lendo agora? Renata. Eu estou lendo um livro que foi indicado até por uma aprendiz que eu tenho no campo, que chama Guardiães de Memórias. Guardiães de Memórias. É um livro bem interessante, é um livro clássico, né? Um best-seller aí que foi bem vendido. Então é legal, fica aí com uma dica de leitura. É um livro que fala de maternidade, de síndrome de Down, né? De uma separação aí que existiu por um preconceito. Então é um livro bacana, é uma história, é um romance, né? Certo. E uma dica de leitura, bom, eu li um que chama... A Montanha e o Rio. É um livro que eu não esperava pelo título, certo? É um livro que conta da Revolução Chinesa, da época da China, de todas as histórias que aconteceram lá. É um livro um pouco extenso, né? 450 páginas. Mas aí fica com uma dica de leitura. Mas que faz uma leitura dinâmica. 3 horinhas, 4 horas. Então, né? Vamos lá. Eu não demorei só isso, não. Eu tenho, com a vida corrida, né? Poucos tempos daí, mas eu demorei, acho que um mês para ler. Como que é o nome do segundo livro? É A Montanha e o Rio. A Montanha e o Rio. Isso, fica com uma dica de leitura aí, que é uma leitura muito interessante. Vamos lá. Sidney, o que você está lendo no momento, Sidney? Dino, eu tenho em torno de 15 livros iniciados, mas o que eu estou lendo agora... Fala um, pelo menos. O que eu li hoje de manhã, quando eu acordei às 6 horas da manhã, eu comecei a ler, eu fiquei 35 minutos aproximadamente lendo o livro chamado A Arte da Persuasão. É um livro do Robert Cialdini. O Cialdini é um psicólogo norte-americano, um mestre em psicologia, que fez estudos profundos sobre
a persuasão que ocorre no nosso dia a dia, persuasão de forma natural. O nome do livro é? Chama-se A Arte da Persuasão. A Arte da Persuasão. Isso, tá. Muito interessante. Eles põem 6 princípios naturais da persuasão que foram estabelecidos ao longo do tempo de forma natural em função da nossa cultura, do nosso modo de viver. Como é que a gente persuade as pessoas, mas de maneira natural, sem que a pessoa consiga pensar para reagir àquela forma de persuasão. Muito interessante esse livro. Esse daí, então, A Arte da Persuasão. E um que você leu todo e que você dá como dica. Vamos lá. Um que você leu todo. Tá, eu li bastante livro. Que dá para indicar assim de imediato, que eu gosto muito. Um livro que está lá na minha lista dos meus favoritos é O Pequeno Príncipe. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Saint-Exupéry. Aprendi muito do Saint-Exupéry, aprendi muito com esse livro. Eu acho que deve ser lido e relido ao longo da nossa vida. Tá, Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe. Tá bom. Como que é o processo de leitura que vocês indicam lá para a garotada lá do... Mas você induz a uma leitura específica ou você tem uma biblioteca, fica em aberto? O que vocês fazem? Não, a gente trabalha realmente com atividades em sala de aula, né? Então a leitura ela é mais proporcionada nesse sentido. Então, lê um pouquinho de jornal, né? Leva jornal, faz algumas atividades, as próprias criações, e a gente trabalha com a diversidade cultural e também com a diferença de textos, né? Então a gente trabalha com todos os tipos, desde poema, a redações, a cordéis. Então a gente trabalha bem um pouquinho da literatura também. Essa é a nossa maior influência. Você não tem um livro-texto ali, obriga eles a lerem algumas... Não é igual na escola que tem um livro para vestibular, nada disso. São mais indicações mesmo. Indicações, né? Isso. Tá, nos teus cursos ali, você tem um livro que você obriga os alunos a ler. Você falou que tem que ler um livro num dia lá, né? No que livro curso que é de leitura dinâmica, a gente faz segredo para os alunos, então eu não vou falar aqui também, tá bom, Galdino? É segredo para nós também. É legal isso daí, porque você segura o tema do livro, o título do livro, até quase o último dia de aula. E quando chega lá no penúltimo dia de aula, a gente fala qual é o livro, e eles têm que trazer esse livro, já vão exercitar essa prática de ir até uma livraria, fazer a busca, a procura, a compra do livro, traz para a última aula para fazer. Então é o processo completo. Faz todo o treinamento da leitura dinâmica e da memorização, compra o livro, todos eles trazem o mesmo livro, o mesmo título, certo. E eles leem na última aula. A aula tem 3 horas, eles leem em 60 minutos. 2 partes de no máximo 30 minutos para fazer a leitura completa do livro. É segredo, mas é um livro extraordinário, todos adoram o livro. Tá, então são as duas e o mesmo e no curso de leitura dinâmica e no oratório? No caso do oratório, nós temos um livro-texto que é utilizado no curso. Esse livro nós presenteamos o aluno na primeira aula, ele recebe esse livro e durante as aulas, entre uma aula e outra, ele vai lendo em casa. Aí eu indico quais são os capítulos que ele deve ler. Um livro muito interessante também. Posso até dizer que livro que é. Chama-se Falar Bem é Fácil. É de 3 autores. Muito interessante, muito bem escrito o livro, muito bonito, né, agradável de fazer a leitura e trata de todas as áreas da comunicação, especificamente para a oratória. Tá, das figuras que a gente tem aí públicas, né, o que você... assim, identifica como um bom orador? Bom orador. Barack Obama. Barack Obama. Você acha que ele é interessante ele falar? É interessante. Já viu que o Barack Obama raramente lê em público? Isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm, que a gente chama de falar de improviso. O Barack Obama tem essa habilidade de forma extraordinária. Depois que ele entrou no poder lá nos Estados Unidos, tiveram profissionais que fizeram cursos de oratória só usando vídeos do Barack Obama, por incrível que pareça. Entendi. O Lula aqui no Brasil, como que você identifica o Lula como orador no Brasil? O Lula é um caso à parte, Galdino. Você sabe que as pessoas costumam dizer para mim, puxa, o Lula fala mal, o Lula não sabe falar, ele é muito ruim de oratória. Eu costumo dizer que é o contrário. Você sabe que oratória tem a ver com comunicação. Se tem a ver com comunicação, quer dizer que você tem uma mensagem para transmitir. Se você tem uma mensagem para transmitir, você tem um objetivo. Você quer sair do ponto A e chegar no ponto B. Você usa para isso a sua mensagem falada, a sua oratória. No caso do Lula, ele faz isso de forma brilhante. As pessoas se apegam normalmente nos erros de português que ele tem, na forma de falar, mas a gente tem que pensar que o Lula é um líder populista e a linguagem dele é toda voltada para o povo de forma geral. Ele é direcionado. Né? Direcionado, tá? Bom, o nosso programa está chegando ao final, tá? Primeiramente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, eu acho que ilustrou bastante a nossa tarde. A tua palavra final, Renata, para o internauta que nos assiste. Só quero agradecer, então, a participação, convidar vocês a quem quiser indicar um aluno, quem quiser aparecer lá no Camp só para conhecer, participar das oficinas culturais. Inclusive vai aparecer o telefone do Camp agora, aí que prometeram pra gente. Muito bem, apareçam lá. O teu endereço lá, da internet. Esse é campsbc.org.br, né? Este é o nosso endereço, então compareçam lá, quem quiser, tira sua ficha de inscrição, ou então conheçam nossas oficinas culturais, é uma forma de você participar do Camp também.
Muito obrigada, viu, Galdino? Tá, e obrigado pela tua presença, foi um bate-papo bem interessante e está aberto o convite. Se já quiser me convidar para ir lá, vou lá bater um papo com a garotada, vai ser um prazer, tá? Sidney, obrigado pela tua participação, gostei muito do bate-papo contigo hoje. A tua palavra final para o internauta que nos assiste. Galdino, foi um prazer estar aqui, com a presença da Renata também. Agradeço muito pelo convite, de ter podido falar para vocês, e sempre um grande prazer. Nós estamos lá em São Caetano atualmente, dando aula na Rua Amazonas, número 598, na Sobreloja. É quase na esquina com a Avenida Goiás. A Avenida Goiás, ali naquela esquina, tem o Franz Café. Nós estamos bem ao lado. Você sobe a escada, ali nós temos uma área bastante grande com várias salas de aula onde nós ministramos os nossos cursos. No telefone 2836-2080, você pode falar a partir de agora com a Cibele e ela passa todos os detalhes dos nossos cursos lá. Tá bom, obrigado aí pela presença de vocês. Eu quero agradecer aos convidados, agradeço também ao internauta que nos assiste. Como sempre, eu coloco o meu e-mail pessoal à disposição, clovis.galdino@hotmail.com. Você pode elogiar, você pode criticar, você pode falar mal, você pode falar bem, pode sugerir pauta. É e-mail que está aberto, tá? Tem a Fernanda, né? E aí tem também agora o meu Twitter, aqueles que quiserem me seguir, @ClovisGaldino, tá? Tá aberto, tem o nosso blog também. A partir da semana que vem vou começar a divulgar o blog. O Luiz, que você conhece, ele é a pessoa que está sendo responsável aqui por essa montagem toda, né? E agradeço, né, muito ao internauta que nos assistiu, participou, mandou os e-mails e que está sempre com a gente. É o 3º ano do programa, uma parceria muito grande e um grande público que tem nos acompanhado, tá? Uma boa tarde a todos, um abraço a todos e até a próxima semana com o Empresa Escola. Tchau!